Gente, vai começar a terceira parte agora. Bom, a Sara, ela quer que eu conte, que eu me foque mais na minha conversão. Já falei nos outros vídeos sobre a minha família biológica, sobre um pouco da história, e agora eu quero falar para você que como eu fui para a igreja para ver se não estavam enganando minha mãe, porque ela era já uma senhora, e as outras religiões que ela procurou ajuda, eu tirei ela, porque eu vi engano, não vi, quando comecei a frequentar, não deram respostas. Aí eu não falei para ela, olha, não fale nada que eu vá para a igreja, não, pensei, eu vou falar, não fale nada, eu vou pegar a hora que ela sair para ir para o culto, eu vou junto com ela, e eu não vou nem querer que ela me apresente para esse pastor, porque aí ele não vai vir falar nada para mim. E eu fui para observar. Quando cheguei lá, era uma terça-feira, um dia de oração, e tinha só umas mulheres, umas senhorinhas lá orando, e um lugar pequeno, era uma... E você não gostava de crente, né? E eu achava crente um povinho, cabeça fechada, né? Há 30 anos atrás, eu achava assim, nossa, esse povo é um povo bitolado, né? Que não deu certo na vida e foi lá se esconder atrás de uma igreja, de uma religião. Então eu achava isso. E aí eu vi aquelas senhorinhas lá, mas havia uma atmosfera naquele lugar, porque era um dia de oração. E elas estavam usando chinelo havaiana, mas na época a havaiana não era moda. Eu era muito ligada à moda, porque minha mãe mexia com costura, eu trabalhava em banco de elite, então eu era muito ligada a isso, muito vaidosa, extremamente vaidosa, vivia muito para mim. E eu olhei aquelas irmãzinhas e falei, nossa, mas para vir numa igreja, que lugar feio, né? As pessoas muito relaxadas, porque para mim aquilo era relaxo. Mas, voltando, só para vocês entenderem quem era a Márcia. Essa era a Márcia antes, tá? Aí eu cheguei lá, mas havia uma atmosfera. Eu acho. Não, minha mãe, não deixei minha mãe apresentar. Esse pastor chegou atrasado, ele tinha quase a minha idade. Veio um rapaz novinho, né? Quase a minha idade, novinho, 29 anos, novinho. Aí, Muito bem. eu era solteirona e tal, me achava uma mocinha. E aí tava lá, e esse rapaz chegou atrasado, começou a pregar, era pouquinha gente, eu sentei longe da minha mãe, eu falei, se ela falou alguma coisa de mim, ele nem vai saber, porque ela estava indo nos 2 cultos só, e tal. E quando ele pregou, ele falava bem eloquente a palavra, e a palavra de Deus é algo maravilhoso. Quando você começa a pregar, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele fala ao coração. E estava falando ao meu coração, eu estava achando bom aquilo, mas não estava achando bom estar naquele lugar. Deixa eu interromper rapidinho. O interessante dizer é que quando você prega, né, esse tempo que a gente prega, 1 hora de pregação, Sim. é equivalente... Não, 40 minutos. 40 minutos de pregação é equivalente a 8 horas de trabalho braçal sem descanso. Então, assim, realmente é um trabalho cansativo. Por quê? Porque você não cansa só o seu físico, você cansa o seu mental, o seu psicológico, o seu espiritual. E aí tem uma batalha que fala pra você não passar aquilo que Deus tá querendo falar com aquela pessoa. E aí você fica batalhando dentro de si e as pessoas não entendem. Elas acham que tá tudo bem, mas na verdade você tá numa batalha. E aí você tem que batalhar pra você não se distrair. Então, assim, tem que ter muito foco quando você vai pregar, por conta disso. Então, o que acontece? Tudo que mexe com o seu mental, com o seu psicológico, né, com o seu psique, digamos assim, mexe com o seu físico. E aí traz um cansaço, um peso espiritual. Então, viver pela fé, trabalhar, pregar, orar, gente, é um trabalho muito, muito desgastante e maçante. Mas é prazeroso, entende? É um desgaste necessário, porque é realmente prazeroso. E aí você sente prazer no que você tá fazendo, porque você ama aquilo, porque você sabe que não é pra você, é pros outros. E dar é muito melhor do que receber, às vezes, tá? É uma luta para nós estarmos aqui fazendo esse vídeo para você. Sim. É uma luta, nós temos que vencer a nossa emoção, a nossa carne, nós temos que vencer tudo, abrir mão de coisas que poderíamos estar fazendo para estar aqui. Nós não estamos aqui falando algo que não é para transformar a sua vida. Nós queremos transformar. Isso. Que Deus transforme a sua vida, como um dia eu fui transformada. Pode voltar. E aí, eu estava lá naquele lugar, e ele chegou e pregou. Ah, e não aquela esquece do negócio da balada, tá? Bom? Que você foi na balada e você viu lá. Ah, depois.
Então, e aí eu ajoelhei, aí ele falou assim, agora todo mundo se ajoelhe e fale com Deus, fale aí no seu coração com Deus. E eu ajoelhei ali, e olha a minha oração, gente. Deus, o que eu estou fazendo aqui? Parece que esse lugar é gostoso, parece que tem havia uma paz, havia algo sobrenatural que eu não estava acostumada a encontrar nos outros lugares aonde eu ia. Mas aí eu falava assim, só que esse lugar é muito feio, esse lugar é pobre, eu gostava de um lugar requintado, eu achava bonito, eu era uma pessoa orgulhosa, vaidosa, eu achava legal estar num ambiente luxuoso. Aquele lugar era muito simples, as pessoas eram muito, por mais que eu vim de uma origem muito simples, mas eu achava assim, era gostoso estar com pessoas bem vestidas, perfumadas, né, que falassem bem, e eu estava ali, ajoelhada numa igrejinha de bairro, num salãozinho que estava começando com um jovem quase da minha idade, falando do amor de Deus. Só que quando aquele jovem, ele começou a orar pelas pessoas, e quando ele veio orar por mim, presta atenção, Deus começou a usar aquele jovem numa autoridade no Espírito Santo, e ele orava em mistérios, e ele dizia assim para mim, filha minha, e eu ali, eu não tinha me lembrado que aos 14 anos de idade, Deus havia me levado com uma senhorinha que era vizinha numa igreja, e eu havia convidado Jesus. Por isso que Jesus, quando o Pai falou comigo, quando Deus falou comigo naquela noite, eu não era mais criatura de Deus, eu já era filha, porque eu já tinha chamado Jesus, eu já tinha pedido para Jesus com 14 anos, mas eu não tinha entendido. Eu não tinha entendido o que era o plano da salvação. Eu não tinha entendido, e naquela noite também. Mas Deus falou assim, filha minha, eu te amo e te amo muito. Eu não deixei você se ligar a ninguém até hoje. E como aquele homem sabia que eu não era casada, com 29 anos de idade, como aquele homem ia saber que eu não era casada? Ele não me conhecia, eu nunca vi ele. E em São Paulo, aonde as pessoas não se conhecem, eu falei, mas peraí, como que esse homem sabe? E passava um filme da minha vida. E aí eu não deixei você se casar, eu te separei, eu te dei muita sabedoria, muitos privilégios. E realmente Deus havia aberto portas em multinacional, Ele tinha aberto portas em bancos que trabalhavam com elite, com tudo sobrenaturalmente. E aí eu passando um filme. Por isso que eu falava assim, só que aquilo mexeu abriu uma chave lá dentro de mim. Por quê? Porque a Márcia, até aquele momento, 1991, a Márcia achava que ela era boa, que ela era a melhor, que ela era muito bonita, que ela conseguia tudo. E aí Deus me fala naquela noite, eu te dei, eu fiz, eu te coloquei, eu não deixei. Aí eu falei assim, Deus, o Senhor acabou comigo. Era o Senhor e eu estava achando que era eu. Meu Deus, eu voltei para casa naquela noite. E aquele homem, e eu chorava, eu não conseguia conter as minhas lágrimas, porque Deus estava falando comigo, não era aquele homem, mas era Deus através de ele falando aquilo, mas Deus passando um filme, era como se fosse um slide. Quem é da minha época entende que slide era como se fosse aqueles filmes que vai passando e tal, e Deus contou a minha história, e Deus foi falando coisas ali que só eu sabia. E ele disse, eu te separei para viver a minha obra. E aquele homem voltou, aquele jovem voltou. E ele disse assim, você não é evangélica? Eu disse não. Ele disse, você percebeu que Deus falava com você? Eu tinha que dizer que sim. Eu fiz que sim. Ele falou assim, quando Deus falava, eu orava por você. E eu vi uma coroa muito linda de separação. Deus te separou para a obra. Meu Deus, eu saí arrasada dali. Eu não quero ser crente. Eu não quero ir para aquela igreja feia, eu não quero ir para aquele meio daquele povo. Sim, eu quero ser rica, eu quero casar com um empresário, eu quero ter uma vida diferente, eu quero ser... É o sonho de toda moça, de obter coisas. Tá bom?
Não, pode falar. E era o sonho, e o Ai, projeto caramba. de toda jovem, de toda moça, de poder dar o melhor para os seus pais, de poder fazer uma carreira, de poder tirar. E você fumava, né? E eu fumava. Eu tinha um vício, aquela parte era o que é cigarro. interessante. Aí tal, fui embora daquele dia arrasada e tal, e questionando, e me perguntando, falei, não volto mais naquele lugar, eu não volto, porque eu não vou ser crente. Eu não vou ser crente. E eu não entendia, Aí, daí Deus foi, eu não sei de onde brotou tanto crente, gente. Quando Deus quer fazer algo na tua vida, eu não sei, saía crente até do bueiro. Começou a brotar crente de tudo quanto era lado. Minha mãe tinha um salão de costura e às vezes eu estava lá ajudando ela e começava a chegar crente, e aí tanto crente que surgiu e tal, e eles iam na casa de manhã orar, ia para tomar café, ia não sei o que, e falava, olha, vai para a igreja. Eu falava, eu não quero. Aí o pastor falava assim, eu vou orar para Deus preparar um crente para você. Eu batia na madeira, eu falava, vou orar contra. Eu não quero, por que eu tenho que casar com crente? Gente, eu não gosto de crente, por que eu tenho que casar com crente? E aí foi aquela batalha, foi aquela luta, até que um dia chega um jovem nesse salão de costura da minha mãe, com uma Bíblia. A Bíblia era quase o tamanho dele, ele era baixinho, ele tinha um cabelinho tudo arrepiado com gel. Ai, ele vai ver isso. Se ele ver também, ele vai saber. Cabelinho, eu não vou falar outra coisa que eu sempre brinco. Não, ele tinha uma orelhinha meio pontuda, que eu falo assim, que ele me perdoe, que ele parecia assim o Spock. Eu acho o Spock bonito, ele parecia o Spock. Aí ele tinha assim, ele usava ele jejuava tanto aquele jovem que eu não sabia, ele tinha uma cinturinha, que ele pegava o cinto assim e amarrava aquela cintura de tão magro, tão consagrado que era aquele jovem. Mas ele precisava ser consagrado mesmo. Aí ele chegou lá no salão de costura da minha mãe, com aquela Bíblia, tênis All Star, jaqueta de couro. Eu gostava de homem de terno e gravata, de empresário, de bancário, de diretor e tal. Mas aquele chegou lá de tênisinho All Star, de calça jeans e tal. E eu olho assim e eu disse assim... tipo, né? Olhei assim, pensei assim. Mas era um dia muito chato para ele chegar ali. Porque eu tinha discutido com a minha mãe, porque nós somos muito geniosas e eu ajudava ela lá na costura e acho que a gente já tinha discordado de alguma coisa, nós estávamos assim, meia estressada, eu estava muito brava aquele dia e me chega esse menino e aí eu peguei e falei assim, nossa, eu pensei, só me faltava essa, crente hoje aqui na minha casa. Só me faltava essa. Ela amava crente. Aí eu peguei e falei assim, e eu vou fumar, porque aqui é meu lugar de trabalho, e a porta da rua é serventia da casa, eu vou falar pra ele, caso ele venha falar de cigarro, não sei o que, ninguém podia falar nada pra mim, porque eu era assim. Ainda mais no meu ambiente de trabalho, que eu tava ajudando minha mãe. Aí, lá no ateliêzinho dela. Aí esse jovem entrou, ele disse pra mim, ele fez uma pergunta errada, mas... que surgiu. Ele disse assim, Márcia, você já tem Jesus no seu coração? Que pessoa. Aí eu disse assim, esses crentes, além de ser chatos, ainda acham que só eles têm Jesus. E eu olhei para aquele jovem e falei assim, olha, eu tenho Jesus desde que eu nasci. Ai! Grande erro. Tá? Porque você não tem Jesus desde que você nasceu. A gente falou isso no outro vídeo, no primeiro. Se você for no outro vídeo, você vai saber que você não tem Jesus desde que você nasceu, tá? Porque a Bíblia fala outra coisa. E eu não posso ir contra a Bíblia. Mas hoje eu já sei. Aí, mas eu achei que eu tava podendo. Aí aquele jovem entrou. Aí ele sentou. É uma piada essa minha mãe, viu? Aí ele pegou e eu falei assim, meu Deus, se eu abrir a boca mais uma vez eu vou mandar esse moço sair. Minha mãe toda alegrinha. Minha mãe esqueceu que tinha brigado comigo. Ai, porque ela queria que eu fosse pra igreja. E colocando, empurrando esse jovem aí, né, e tal. Ai, agora, vai, pode falar. Né, e tal, e eu ia lá. Beijinho da mão, né? Olha só. Aí, olha só. Esse jovem senta lá e disse assim, você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Você vai olhar no outro vídeo, porque eu falei das 4 leis espirituais. Aí, eu fiz assim, meu Deus, se eu responder, eu vou falar para esse menino que a porta da rua é serventia da casa. Eu fiz assim. Não. Aí ele falou, posso ler para você?
mexi Deu de ombro. E nem olhando. Continuei fazendo ali o acabamento que eu estava fazendo e procurando nem olhar para o menino. Porque senão eu ia para ele ir para fora. Aí tá o menino lá, e começou e leu, e falou e tal, é um folheto intitulado, que foi, né, e tal, não sei o que, tá. Quando ele chegou, que tipo de vida era a minha? Controlada pelo meu eu ou controlada por Jesus? Nossa, que decepção. Ele tinha falado toda a Bíblia para mim, só que ele tinha falado que nós não nascemos com Jesus no coração. E aí ele perguntou para mim, ele não ia perguntar para mim qual dos dois tipos de vida representava a minha vida, porque eu já tinha falado para ele que eu tinha Jesus. E eu não tinha entendido que precisava convidar Jesus, porque ele não entra. O ladrão, diz lá em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio dar da vida, e vida em abundância, uma vida plena com propósito. Mas você tem que convidar, ele bate na porta. Ele bate na porta do teu coração. E aí eu não tinha... Aquele jovem falando ali, eu peguei e falei assim... E ele não perguntou, ele era muito preparado. Ele não perguntou para mim se realmente... Ele falou assim, Márcia, como você já tem Jesus? Olha só. Eu vou continuar lendo aqui a oração, o convite, né? Para você realmente poder levar outros a Cristo. E eu pensei assim, esse menino tá... Eu tô gostando do que ele tá falando, mas esse menino tá me enchendo, tá me irritando. Eu vou mandar ele, falar para ele que a porta da rua... Ainda tava bravo. Mas aí a hora que ele falou, orar é falar com Deus, Deus conhece teu coração, ele tá muito mais interessado na atitude do seu coração do que em suas palavras. A oração seguinte serve como exemplo, é um convite pessoal. Diz assim, Senhor Jesus, eu preciso de Ti, eu abro a porta da minha vida. Eu Te recebo como meu único Senhor e Salvador. Eu Te agradeço porque me aceitas como eu sou, perdoa os meus pecados, toma conta da minha vida. Desejo estar dentro do Seu plano para mim. Quando ele terminou de fazer essa oração, o pior, vou te contar agora, que o pior era que eu estava querendo falar assim, cara, já terminou de ler? Fora. Vaza. Só que enquanto ele estava lendo... Deus fala no nosso coração. O Espírito Santo estava falando para mim assim. Jesus. Olha só. Aquele menino lendo e não sabia que Deus estava falando comigo. E Deus estava falando assim. Tá vendo? Você não vai poder me negar. E eu brigando com Deus com a mente. Como não? Eu já falei para esse menino que eu tenho o Senhor no meu coração. Ele falou, você não vai poder me negar. Você não vai poder me negar, porque se você me negar perante os homens, eu vou te negar diante do Pai. Eu não conhecia a Bíblia e Deus começou a falar comigo. Aí, e aquele jovem ali, nem sabendo que Deus estava falando comigo, ele falou assim, agora, e sabe o que Jesus falou, sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Você vai ter que passar por cima do seu orgulho e me aceitar. Eu falei, não, só acabou comigo. Naquele dia o senhor já falou que eu não sou nada, que o senhor que fez tudo. Agora eu tenho que pagar mico com esse cara aí, que eu tô achando ele, que eu nem quero gostar desse menino, porque eu tô vendo que eu tô me apaixonando por um menino de All-Star e tal, e eu não quero, e ele é pobre, crente. Falei, não, pelo amor de Deus, o senhor não vai fazer isso comigo. E ele falando comigo. Ai, Jesus. A hora que ele terminou de ler, ele falou assim, Márcia, você vai ter... E o Espírito Santo, Márcia, você vai ter que passar por cima do seu orgulho e me aceitar. A hora que esse menino termina de ler, ele pergunta para mim assim, alguma vez você fez uma oração semelhante a essa, convidando a Cristo para entrar no seu coração? Eu ia responder, fiz, só para aquele menino ir embora. Aí o Espírito Santo falou para mim, você não vai mentir, né? Você não pode mentir. E o Espírito Santo me convenceu. E é o papel dele. E aí a hora que ele falou para mim, essa oração não expressa o desejo. Essa oração, alguma vez você fez uma oração semelhante a essa? Quando eu olhei para ele e disse assim, não. Ele quase caiu da cadeira. Porque ele não esperava isso. Porque eu estava com o meu semblante fechado, eu estava querendo pôr ele para fora. E eu disse não. E aí ele disse assim, essa oração expressa o desejo do seu coração? O menino quase desmaiou. Porque eu disse assim, expressa. Eu tinha que dizer, eu fui
constrangida, eu fui Obrigada. obrigada. O Espírito Santo Pressionada. me pressionou, me obrigou. Eu não tinha opção, eu tinha que convidar. Mas eu vou te dizer outra coisa. 1991 foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. A hora que eu convidei, ele falou, repete após mim, porque tem que ser em voz alta. Porque 2 reinos brigam por nós. O reino das trevas e o reino da luz. E quando lá em Romanos, Paulo escreve, se você olhar no outro vídeo, está lá, se no coração você crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu tinha que confessar com a minha boca, e quando eu confessei com a minha boca, aquela raiva, e Deus tinha falado para mim assim, ó, ele tinha falado ainda para mim, você pode estar com raiva da sua mãe, você pode estar com raiva desse rapaz, você pode estar com raiva do mundo inteiro, mas você não pode me negar, você vai ter que me aceitar. E também, e aí? Deus falou pra você, né, você quer carro, eu te dou, você quer casa, eu te dou, você quer família, eu te dou, sim. Mas isso é alma. Isso é alma. Então ele sempre me pressionou assim. Essa é uma pergunta que nós deixamos pra você. Deus pode te dar dar tudo. Todos os seus sonhos realizados. Família, sim, bens, né? E a tua alma? Como e a tua fica? alma? Mas pensa nisso. Fica pra reflexão. E aí o que aconteceu? Balada. Aí eu fumava e tal. Aí e foi um processo. E Deus me acordando na madrugada, porque uma velhinha lá da igreja, daí eu comecei a ir também, né? Porque aí não tinha jeito, esses crentes parece que brotava do esgoto, que eu não sei que apareceu tanto crente orando na casa da minha mãe, sabe? Que era orar de manhã, orar de noite, orar de tarde, eu não sei que crente tanto, e crente não bebe, mas come, e gostava de fazer café da tarde, e tudo era comunhão, né, e tal, e eu tô lá totalmente, e eu fumando, falei, não. Você lia a Bíblia fumando, né? Lia, aí uma senhorinha na igreja onde eu vou lá, ele falou, minha filha, tem muitas dúvidas ao meu respeito, né, leia a minha palavra e eu responderei todas as suas dúvidas. Essa velhinha já é uma missionária, tá na glória, escreveu um livro, teve uma vida com Deus fantástica. E aí essa velhinha, aí eu fui embora, falei, nossa, essa velhinha tá caducando, porque todo crente fala isso, que é pra ler, não sei o que, né? Capaz que eu vou ler mesmo. Todo dia, 3 horas da madrugada, Deus me chacoalhava na cama, falava, vai ler. Comecei a ler o Novo Testamento sendo acordada por Deus. Até o último capítulo de Apocalipse ele me acordou. Quando eu estava mais ou menos no meio, que a gente já tinha mais intimidade, fumando, hein? Fumando, ainda lia fumando, porque não estava liberta, não sabia que tinha tal. Depois também Deus usou aquele Spock lá para fazer, para ministrar, eu fui liberta. Conta que é legal. Não, aí mas voltando aqui. Aí, gente, quando eu vi, eu já tinha lido a Bíblia toda, estava indo para um seminário, estava lendo a Bíblia. Em 1 ano eu precisei ler a Bíblia 6 vezes, de capa a capa, fazendo os trabalhos de seminário. Loucura. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas antes disso, voltando, esse rapazinho, aí aquela igreja tinha mesmo umas senhorinhas, e eu quis ir para um lugar onde tinha mais jovens, que era onde estava o Spock lá, né? O rapaz, o missionário, pastor, que hoje é um pastor, ele é uma bênção, viu? Eu que colocava esse apelido porque eu sou zoeira, mas não tem nada a ver, viu? Ele é lindo, maravilhoso, perfeito, né, e tal. Foi casado com uma pastora linda que estudou comigo também, ela fez teológico, linda, eles têm um ministério lindíssimo, mas amém, abafa o caso. Aí vai vou socorrer uma pessoa foi e cortou o pulso. A Sueli, eu vou até dar o nome dela, porque ela era cliente da minha mãe, ali, amiga, mas antes de Jesus. E aí ela cortou o pulso e chega lá com o pulso cortado, que tentou se matar. E eu peguei e falei assim, meu Deus, preciso levar essa menina na farmácia. Levei ela na farmácia, chegou o farmacêutico lá e falou, ixi, tem outras marcas aqui, você já tentou se matar, né? Ah, tá, você tá cortando o lado errado, o lugar errado. Ó, corta bem aqui, porque você morre. Não mostra. Porque não fica dando trabalho, né, tal, não sei o quê. E mostrou, eu falei, meu Deus, eu preciso levar essa menina pra igreja, porque agora ela vai morrer. Ela vai morrer. Aí eu não queria ir pra igreja, acabei tendo que levar essa menina que tinha cortado o pulso, tive que levar essa menina. Aí levei, você não acha melhor assim mesmo? Aí levei essa menina pra igreja. Tá bom.
e tal, nessa igreja desse Spock, né, desse abençoado do pastor, que eu não queria gostar, né, e fomos para a igreja. E aí, quando cheguei lá, ele disse para ela assim, orou por ela, tudo, e ela disse assim, você fuma, né? Vamos fazer um propósito com Deus. Deus me libertou das drogas, ele contando. Deus me libertou das drogas, ele vai te libertar do cigarro. O que é o cigarro para Deus? Que se ele me libertou das drogas, eu só há 10 anos liberto das drogas, hoje vivo uma coisa. Então ele pegou uma panela, olha só, era numa casa a igreja. Ele pegou uma panela, ele falou, traz lá uma cigarro. Ela estava no carro, ela foi lá buscar, pôs o cigarro lá, ele falou, vamos fazer um propósito com Deus. Vamos queimar aqui, fazer um propósito, eu vou orar por você e tal. Cadê o seu, Márcia? Eu falei, você acha que eu sou trouxa de trazer o cigarro para a igreja? O meu tá em casa. Mas ajoelha aí. E eu lembro como se fosse hoje. Foi em 1991. Ele orou exatamente assim. Pai, ele ungiu. 91. Ele queimou lá. Ele falou, pai, 1991. Pai, por quê? Essa dúvida. Porque eu nasci em 1999. Sim. Tá certo. Disperso. Então, aí ele pegou e falou assim, né? Eu não sei ir pra escola, né? Porque eu terminei. Pôs lá, jogou algo. Falou assim, ele fez essa oração. Pai, um dia o Senhor me libertou das drogas. Liberta minhas irmãs do cigarro, do vício. Em nome de Jesus. E aí ele falou assim, olha gente, depois não foi fácil. Eu tinha que chorar para Deus. Eu tinha que ter vontade, eu ia no banheiro e chorava, falava, Senhor, o Senhor me libertou. E eu comecei a testemunhar que Jesus me libertou, eu pus o nome dele, e ele zela pelo nome dele. E quando eu comecei a dar testemunho do nome dele, eu nunca mais voltei a usar. E eu fui totalmente liberto. E aí, o que aconteceu? Aí eu peguei e falei, capaz mesmo, eu vou parar de fumar. Só que no caminho, nós indo embora para casa, e o Espírito Santo aqui, essa vozinha, o Espírito Santo falando no meu coração, e ele dizia assim para mim, não fuma nenhum, pega lá, faz um propósito. Eu falei, ele falou quem que era maior? Você eu tô ficando louca. Não foi ele. Eu tô ficando louca, eu tô achando que Deus tá falando comigo. Tô achando que Deus tá falando comigo, capaz mesmo. Não fuma nenhum, faz um propósito. Falei, tá bom. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fazia era fumar. Peguei o cigarro, falei pra minha mãe, mãe, tem álcool. Era tarde já. Ela, nossa, o que a Márcia vai fazer, né? Falei, mãe, espera aí. Aí fui até o quintal, pedi álcool, ela foi junto para olhar. E ela detestava que eu fumava. Ela detestava. Aí eu falei assim, mãe, eu vou tomar a iniciativa de parar de fumar. Nossa, ela abriu um sorriso até a orelha. Só que eu ia pôr jogar o álcool e o fogo. Ela disse assim, não, dá para mim, dá pro seu pai. Porque dentro do sanatório, meu pai aprendeu a fumar. Então ele fumava e ela que tinha que comprar. E eu falei assim, mãe, eu vou fazer um propósito. Ah, tá, não, então tudo bem. Aí eu queimei ali e falei, Deus, eu não consigo parar, mas se eu não me libertar, eu tô. Em 1991, vai fazer 30 anos, né? 30 anos. Fez 30 anos, né? Tá fazendo 30 anos agora. Nós somos 21, né? Eu não fumei aquela noite e eu não consegui ficar sem fumar. Acordei de manhã, eu consegui passar o primeiro dia sem fumar. Toda vez que dava vontade eu falava Jesus, e aí passava. Aí o Espírito Santo falou para mim, agora testemunha. Começou a chegar freguesa no salão da minha mãe. Eu já não estava mais no banco, estava ajudando ela, que eu tinha pegado a indenização, comprado as máquinas. Outro. Aí, conta, que é legal. Depois eu conto. Aí, porque se você colocar um cigarro na frente da pessoa e falar para ela qual que é o menor, é lógico que é o cigarro que é nanico, né? Aí você fala para a pessoa, esse nanico você vai deixar esse nanico dominar a sua vida? Quem manda? Ninguém gosta de é você dominado, ou ele? Né? Então é essa ilustração que a Sara gosta. Mas aí
eu peguei e fui para o salão e comecei a dar testemunho para as clientes. As clientes me conheciam e estavam direto lá, eu sempre fumando. E eu dizia assim, Jesus me libertou do cigarro. Ah, elas riam, elas falavam, capaz mesmo, você vai voltar fumando o dobro. Né? Ninguém acreditava, porque eu fumava bastante. Conta da balada. E aí, não esquece. tá, aí eu peguei... É testemunho da minha mãe e eu que E quando eu realmente testemunhei, Jesus entrou nesse negócio mesmo. Porque eu falei, não falei que fui eu que consegui. Eu falei, Jesus, agora o negócio é teu. Se eu voltar a fumar, a vergonha não é minha, não, é tua. Eu falei que foi o Senhor que me libertou. Problema é teu. Se eu voltar, problema é teu. Porque a vergonha não vai ser minha. Eu não falei que eu consegui. Falei que o Senhor me libertou. O Senhor falou, né, e tal. Para honra e glória do Senhor. Vai fazer, né, fez 30 anos. Nunca mais eu fumei. E você fica do lado de fumante, né? Meu pai fumava e eu nunca mais fumei, sabe? Então, assim, eu fui liberta, eu fui salva, fui liberta, fui curada, transformada, separada, enviada, e aí Deus, daí eu comecei a viver uma novidade para a qual Deus me chamou, e vai eu visitar essa minha prima no interior, e ela tinha uma filha que estava desviada. Hoje é a bispa Kátia, que tem uma igreja lá em Mirassol, voltou hoje para a glória do Senhor, já é vó até, mas ela estava desviada na época, e ela foi, chegou a prima crente, meia boca, né, meia crente, né, e vai sair à noite para balada, porque ela tinha ganhado um carro zero do pai, né, e ela era mais nova que eu, vamos para balada, lá para o calçadão, para Badibacite, lá de São José do Rio Preto, que era a avenida, cheia de barzinho, depois fomos para discoteca. Quando eu cheguei, não, e incrível, parece que Deus me ocultou, ninguém me enxergava. Oh, glória! Nossa, e eu achando muito estranho, porque a vida toda todo mundo me enxergava e aí parou de me enxergar, Deus me ocultou. E aí, a minha prima é linda também, ela estava meio oculta também, nós estava assim meia que ocultada, invisível. Aí quando nós chegamos na discoteca lá, lança perfume, naquela época, né, tal, aquela balada, e nós lá, e eu já... Né? Aí quando o Espírito Santo abre a minha visão espiritual, abre a minha visão, não entra na carne, não. Abre a minha visão espiritual e eu começo a ver as pessoas ali, aqueles jovens, aquelas jovens, ocos. Eles estavam ocos. Eu via só assim um buraco, assim, eles eram zumbis. Eles eram todos ocos, vazios, e aquela cena para mim, assim, foi muito horrível. Eu não tinha cheirado nada, né? Eu não tinha fumado nada, eu não tinha bebido nada. Gente, tava chapada, Deus abriu os meus olhos espirituais. Eu falei, esse lugar não. Senhor Jesus, o Senhor estragou a minha vida. E eu lembrei do Spock, porque um dia ele contando testemunho, ele contou que ele gostava muito do sambão. E aí um dia, depois de convertido de muitos anos, ele foi, desviou, tentou desviar e voltou lá no sambão, que ele amava. E quando chegou lá, aquilo não tinha mais graça. Acabou! Aí ele falou assim, Jesus, o Senhor estragou minha vida! E aí Jesus estraga totalmente a vida de ilusão, de mentira, de engano. E ele começa a mostrar o que é real, o que é verdadeiro. E foi assim, top, muito top. E aí até hoje eu sou essa pregadora que fui para Bolívia. E aí eu tive que antecipar meu casamento, porque... eu tive que ser mãe social de uma instituição de criança abandonada. Eu tinha um bebezinho de 3 meses depois. Meu Deus, é muita coisa. Senta que lá vai a história. E aí veio essa menina que hoje é o prosseguimento. E aí a sequência do testemunho é essa aqui. Linda! Que era 1% de chance, que nós já falamos antes. Minha diva, essa loira maravilhosa. Gente, vamos parar de falar, porque você já deve estar com os ouvidos assim. Mas que o Espírito Santo fale com você, te incomode,
e que você passe por cima do seu orgulho, da sua vaidade, que Ele abra os seus olhos espirituais, que Ele te dê espírito de sabedoria e revelação, que Ele ilumine os olhos do seu coração para você ouvir o chamado. Acorda! Aleluia. Aqueles que já estão, Nome de sabe, Jesus. que estão em dúvida. Ai, será que isso é verdade? É tudo mentira? É verdade. Conhece a palavra, volta para a palavra, vem para Jesus. Olha aqui minha Vem bênção. fazer parte da família mais linda da terra. Hoje nós fazemos parte de uma igreja que está ligada à Flórida, que foi um menino também que é um testemunho lindo. Se você vier para conhecer o nosso ministério, eu vou te dar um livro quando ele chegar, que conta o diário de um profeta, que é a conversão de um menino de 14 anos de idade, que hoje é apóstolo na Flórida. E a igreja da Flórida, que chama Plenitude do Avivamento, Igreja Evangélica Plenitude de Avivamento. Está embaixo da cobertura da maior igreja dos Estados Unidos, que é não sei o que Church. Esqueci o nome. Que está debaixo dessa cobertura. Esqueci o nome, não sei o que Church. E que nós estamos embaixo dessa cobertura maravilhosa. Nossa. Vem pra cá, ouve os vídeos. Se você tá 5, vem com a gente, fica 10. E essa menina vai cantar. Cantar o quê? Eu vou cantar, Eu não. quero viver. Não. Um namoro. Se você quer viver um namoro, nós vamos orar com você. Fazer esse encalhamento desaparecer. Meu Deus, prepara. Senhor, livra essa moça. Livra esses. Eu falo que se minha mãe fosse uma apóstola nos dias de Jesus, seria a apóstola João do Amor, versão feminina. Porque nunca vi uma pessoa que ama com intensidade. A pessoa pode estar lá, sabe, assim, esfaqueando ela por trás, falando mal dela por trás, ela ama. Ela tem um amor assim, tipo, que é raro. Não dá. Não dá. Eu tento parecer um pouquinho com ela, mas é difícil. É difícil. Deixa eu contar. Ai, Jesus. Vou dar 40 minutos. Não, tem um texto que fala assim: amados, amemos-nos uns aos outros, porque Deus é amor. Ah, não, você não vai e contar importa que do nós João. também. Tal. Não, então. Veinho? Só que assim, ó, Não. conta-se uma ilustração. Eu vou terminar com essa ilustração. Senhor. Duas pessoas brigando e tal, e uma briga. Nós somos assim, nós somos humanos. E brigando. Aí um enfia a faca na barriga do outro. Aí o outro, misericórdia. Aí o outro olhou e falou assim, aquele que enfiou a faca falou: você é crente? Ele disse: sou. A paz do Senhor, irmão. Que horror. Que Vamos horror. nos amar. Misericórdia. Não espere o irmão dizer misericórdia. Vamos nos amar. Mas é isso, galera. Acabou. Acabou o Fomos. testemunho. Mas vai vir muito mais coisas por aí. Nossa história é muito longa. Assim, não. Senta que lá vem a história. Sabe aquele... Tem vezes que minha mãe vai aconselhar as pessoas aqui em casa. É. E eu logo já vou dormir, porque eu falo, já ouvi 10 mil vezes essa história. E tem pessoas esperando eu terminar essa live, esse vídeo, para poder falar comigo. Ela é muito requisitada, Sabe? vocês não estão entendendo. E eu, assim... Mas ela é uma pastora, não é pastora de gabinete. Ela não é uma pastora que, assim, que a pessoa precisa marcar horário com ela. Ela atende qualquer hora, ó. É madrugada, já virou madrugadas, conversando, aconselhando. Cara, tipo, isso é admirável, eu admiro. Ela é uma mulher de Deus, ela é um mulherão pra mim. Porque mulherão pra mim não é segundo o padrão do mundo. Mulherão pra mim é ter o coração que ela tem, a disposição de amar mais os outros do que ela mesma. E é isso que nós temos que fazer como os cristãos. Mas é isso, galera. Um beijo muito grande no coração de vocês. Nós amamos a vida de cada um. Dê o seu like, tá? Não esqueça, por favor. Compartilha Em com nome de geral. Jesus, que o Espírito Santo te incomoda. Amém. Compartilha com geral. E não, por favor, ore pela minha vida para que eu continue nesse gás, nessa energia. Em nome de Jesus, tá bom? Me siga nas redes sociais, TikTok, Instagram, enfim. Tamo junto. É nóis. Somos da família da fé. Se você não é, vem pra cá também, que vale a pena. Melhor coisa na sua vida, tá bom? Melhor decisão. Fomos. Fomos.